O senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, veio a público explicar o uso de parte da verba destinada a passagens aéreas para fretar jatinhos. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo diz que o senador gastou R$ 470 mil desde 2005 no aluguel de aviões executivos. O senador disse que não cometeu nenhuma irregularidade. Bom, Monforte, o próprio Corregedor-Geral do Senado diz que o caso nem será investigado porque, de fato, não há irregularidades. É verdade, André. Realmente não há nada que proíba os senadores de usarem o dinheiro recebido para passagens aéreas em aviões de carreira para alugar jatinhos. Mas no momento em que o Senado está sendo bombardeado de denúncias, esse é mais um caso que não contribui nada para melhorar a imagem da casa. Um discurso de meia hora para negar que cometeu ilegalidade. O senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, explicou que foi autorizado a alugar jatinhos com recursos do Senado. Ele converteu a cota de passagens que tem direito para pagar os fretamentos. Cada senador tem direito por mês a 5 passagens aéreas e confessou que a prática é comum. Pelo menos 20 anos é utilizado por vários senadores dessa casa, várias vezes, e ainda é utilizado por vários senadores. Um deles admitiu em plenário. Eu viajei pelo interior do estado do Amazonas também, com a minha cota, aproveitando para alugar avião, que era a única maneira de ir ao interior do estado do Amazonas. Segundo o levantamento da ONG Contas Abertas, de 2005 até hoje, o Senado pagou R$ 1.017.465 a empresas de táxi aéreo. De acordo com o CIAF, o Sistema de Acompanhamento Financeiro do Governo, aparecem também como usuários de jatinhos o senador Mão Santa, do PMDB, e Heráclito Fortes, do Democratas, o primeiro secretário da Casa. Há outras ordens de pagamento a empresas do setor que não têm discriminado o nome do parlamentar. Diante de tantas denúncias, os senadores cobram uma regulamentação do que podem ou não fazer com relação à verba indenizatória, os apartamentos funcionais e a cota de bilhetes aéreos. Sobre o caso específico das passagens de avião, o corregedor diz que não é caso de investigação porque não há ilegalidade. Aí é um problema pessoal. Questão ética é pessoal. Se não há impedimento, o cidadão é que decide se pode ou não. O senador Heráclito Fortes disse que não se lembra de ter fretado voos como senador, cargo que assumiu em 2003. Mas na nota do CIAF, o voo consta como tendo ocorrido em 2004. Heráclito afirmou que é comum que parlamentares fretem bimotores para visitar regiões de difícil acesso e disse que a prática não é ilegal. O senador Mão Santa não foi encontrado para comentar o assunto. E é bom que se esclareça, né? Alugar avião com dinheiro público não é considerado ilegal pelo Senado Federal, mas seguramente é um procedimento que merece uma discussão maior. Afinal, o dinheiro é público e este não é um serviço essencial, nem urgente, até porque tem avião de carreira que pode muito bem fazer o transporte. Mas os atos administrativos do Senado são omissos com relação a isso. Talvez seja uma questão moral mesmo. É mais uma em que o Senado está envolvido. E nesse debate a sociedade tem de entrar e sugerir regras para este tipo de comportamento. E apesar de ter sido aprovada por unanimidade em primeiro turno no Senado, a proposta que aumenta o número de deputados federais continua dividindo opiniões. E alguns senadores já pensam em mudar o voto no segundo turno. A nova bancada seria para representar os brasileiros que moram no exterior. O plenário da Câmara tem menos cadeiras que deputados. Em dias de votação, muita gente tem que ficar em pé. Faltam 116 lugares. Uma proposta de emenda à Constituição aprovada ontem no Senado em primeiro turno prevê ainda mais parlamentares. Brasileiros que vivem no exterior poderiam eleger deputados federais. Uma lei específica teria que dizer quantos e como. O autor acha que o benefício justifica o custo. Os deputados que aqui estão representam os seus estados. Eles não têm como representar os brasileiros que estão no exterior. Se for analisar só pelo custo, por que não fechar o Congresso? A proposta foi aprovada por unanimidade. Votaram a favor do aumento até senadores que têm projetos para a redução do número de parlamentares. E agora querem voltar atrás. Por isso existe um segundo turno, para os arrependidos poderem analisar melhor a matéria e darem seu voto em definitivo. Não vai prosperar, né? Eu não creio que prospere. Eu creio que ela para na Câmara. Mas o presidente da Câmara acha que seria útil ter 2 ou 3 deputados a mais. Se for um pequeno número, um número mínimo,
para fazer essa interlocução. Eu não creio que isso seja oneroso para os cofres públicos, né? O governo estima que entre 3 e 4 milhões de brasileiros morem fora do país. Nas últimas eleições presidenciais, apenas 136 mil votaram nas embaixadas brasileiras no exterior. O Itamaraty, que vê a proposta com entusiasmo, acredita que para deputado o interesse seria bem maior. O projeto ainda tem que ser votado em segundo turno no Senado e depois em 2 turnos na Câmara.